Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma noite dos nossos estudos do Livro dos Espíritos, terminando essa noite o subtítulo Sorte das Crianças Depois da Morte. Lembrando que a gente ainda está no capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Bom, ontem nós finalizamos o nosso estudo na questão 199A, na qual Kardec pergunta o que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina. E a resposta dos espíritos é muito simples: recomeça outra existência. Mas Kardec vem trazer uma série de comentários após essa questão que vale a pena a gente ressaltar alguns pontos. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. É porque Kardec está trazendo aqui uma noção muito clara da justiça ligada à reencarnação. Se uma criança que morre em tenra idade, se ela fosse merecedora de já ser instantaneamente levada a habitar o céu, isso se nós defendêssemos a existência de uma única existência, não haveria certamente justiça divina, porque haveria desigualdade de oportunidades, desigualdade até mesmo de tratamento. Se levasse em conta, por exemplo, que outro de seus filhos, às vezes tem que viver 90, 100 anos, sob condições bastante severas, desafios intensos, muitos sofrimentos. Então, Kardec vem trazer aqui essa noção da justiça, que pode ser muito bem visualizada pela reencarnação. Uma vez que nós não possuímos somente uma chance, não há somente uma vida no plano físico, mas assim várias oportunidades, diversas oportunidades aos espíritos, e variam ao extremo estas oportunidades, a fim que o espírito possa ir aprendendo, purificando-se e elevando-se. Continua ele: não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vêem crianças dotadas dos piores instintos, porque também nesse texto, nesse seu comentário, Kardec vem dizendo, né, que nem sempre a criança ela é um ser totalmente inocente. Por quê? Durante aquele período da infância, parte das aptidões e das tendências do espírito imortal se encontram realmente adormecidas, mas não somente parte delas. Nós não podemos esquecer que se trata ali de um espírito imortal, antigo, repleto de experiências passadas, muitas delas com êxito, outras tantas com falências. Então nós podemos visualizar perfeitamente no campo real da vida crianças que desde tenra idade, que nós não poderíamos dizer que foi trazido por um sistema de educação, elas trazem instintos ruins, instintos agressivos, cruéis, preconceituosos. Então, veja bem, muitas vezes isso é fruto, sim, da educação, do meio familiar, mas muitas vezes estes instintos, eles existem independente da educação, independente da família, independente até mesmo do meio, né? E aí ele continua: a lei civil as absolve de seus crimes, quer dizer, absolve essas crianças que possuem esses instintos ainda cruéis, violentos, né? Porque diz que elas obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque de fato elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Então veja só. Então essas crianças muitas vezes agressivas, violentas, preconceituosas, elas muitas vezes elas estão dando vazão
ao instinto. E o instinto não pertence à carne. O instinto é do espírito. Se estas crianças fossem espíritos mais elevados, espíritos evangelizados, elas não deixariam com que estes instintos brotassem, porque nós teríamos mais. Então, vejam bem, se brota instintivamente em algumas crianças a violência e a crueldade, é porque se tratam de espíritos ainda bastante imperfeitos, espíritos que ainda não avançaram o suficiente para a educação das suas sombras, digamos assim. A ferocidade vem da inferioridade do espírito, quando a educação em nada contribuiu para isso. Então percebam essa afirmativa de Kardec. Como eu falei agora há pouquinho, muitas vezes a educação, o meio, o próprio exemplo, às vezes familiar, paterno, materno, interfere e leva a criança padrões errados, padrões indignos diante da vida. Então, padrões de violência, de vício, de crueldade, de preconceito. Então, nós não estamos descartando o fato de que a educação pode sim interferir naquilo que o espírito está aprendendo. Nós que sabemos que nesse período da infância há uma maleabilidade muito grande daquele espírito. Então a infância do espírito na Terra, ela não é tão somente por conta da maturação dos seus órgãos físicos. A falência, a infância da criança também tem a ver com o fato de, naquele primeiro momento da vida, digamos, aqueles primeiros anos, o espírito justamente, ele é mais maleável para o exemplo dos pais, o ensinamento da família, no início, a vida escolar. Então, tudo isso tem um peso muito significativo no espírito, principalmente quando ele vai chegar na adolescência, porque ele vai poder pesar. Eventualmente, os instintos que ele ainda carrega. Depois, ele vai contrabalançar com todo esse aprendizado que ele vem tendo da família, da escola, do meio onde ele vive, para que ele possa, então, entre a adolescência e a juventude, escolher. Escolher o quê? Escolher o seu caminho, fazer as suas escolhas, né? Então, a reencarnação, ela é oportunidade maravilhosa ao espírito, porque ele propicia que o espírito possa absorver novos exemplos, para que ele possa ir transformando também as suas tendências, as suas aptidões. Então, a ferocidade é da inferioridade do espírito quando ela não vem por todos estes meios, familiares, educacionais, sociais, né? Então, vamos supor que a família seja uma família equilibrada, não necessariamente rica, mas uma família onde há um consenso dos pais acerca do trabalho, da honestidade, de uma vida digna, um respeito aos semelhantes. Então, veja bem, é esse o exemplo que aquela criança está tendo. Na escola, nós vamos entender que, de repente, na escola ele também vai ter bons exemplos sobre dignidade, sobre disciplina, sobre respeito. Mas, mesmo assim, o espírito é um espírito violento, feroz. Demonstra essa ferioridade. Da onde que vem essa ferocidade? É uma característica da inferioridade do espírito. Bom, e finalmente, Kardec vai afirmar: as que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos, e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Vejam só
que esse raciocínio desenvolvido pelos espíritos, pelo Kardec, sobre tudo isso que nós estamos conversando, sobre a morte de crianças em eternidade, não quer dizer que nós estamos aplaudindo ou mesmo validando extensas violências que são cometidas no mundo todo contra as crianças. Mais uma vez, nós espíritas sabemos e valorizamos por demais a oportunidade da vida presente, da vida física. É uma experiência importantíssima para todos os espíritos, principalmente para os espíritos imperfeitos, que estão tendo novas oportunidades de aprendizado, de exemplo, de refazerem as lições que eles ainda não conseguiram refazer. Então, em nenhum momento, este raciocínio espírita valida quaisquer abusos ou violências que as crianças sofrem, sob a falsa ideia de que eles estão pagando por débitos passados. Nós não temos um pai vingador. Deus não é um pai de punição. Nós temos leis educativas. E cabe a todos nós, adultos, cabe a todos nós assegurarmos que estas crianças, em qualquer localidade do mundo, tenham a oportunidade de um aprendizado diferente do que muitas vezes ela vem tendo até aqui como espírito imortal. Então, nunca a reencarnação, a lei de causa e efeito, vai ser justificativa, vai validar qualquer tipo de violência. Nós só estudamos esta justiça que existe nos mecanismos divinos e que se faz muitas vezes através da lei da reencarnação, para que nós espíritas possamos evitar atitudes de revolta, de não aceitação, para com aquelas situações que nós não podemos modificar. O ser humano, ele busca muitas vezes o controle de todas e quaisquer situações. Por mais que a gente negue, nós gostaríamos de comandar. Nós gostaríamos que nossos filhos não sofressem, nós gostaríamos que aqueles que nós amamos tivessem todas as facilidades possíveis, nós gostaríamos até mesmo de um mundo pacífico, um mundo ideal para todos nós, isso é o que nós buscamos. Mas a verdade é que nós não estamos ainda preparados para tudo isso. Então, nós precisamos ter profunda consciência de aceitação diante dos mecanismos que a vida apresenta para nós, os desafios, as grandes perdas que a vida muitas vezes apresenta para nós. Nós precisamos compreender com lógica estes mecanismos divinos para que nós possamos evitar a revolta e a não aceitação. Então, é esta a compreensão que o espírita busca. O espírita em nenhum momento valida as injustiças que ainda existem no nosso mundo em pleno século XXI. Mas a compreensão das leis divinas, que os esclarecimentos dos espíritos nos possibilitam ter, faz com que nós tenhamos resignação, faz com que nós sejamos resilientes e faz com que, principalmente, nós sintamos a responsabilidade de cada escolha que fazemos, inclusive nos chamando a esta responsabilidade criativa. Então, aquilo que nós pudermos executar em benefício dos nossos semelhantes, nós assim deveremos fazer. Porque responderemos consciencialmente pelo bem que fazemos, pelo mal que fazemos, pelo bem que deixamos de fazer. E aí nós vamos entrar agora em um novo subtítulo, ainda desse capítulo 4, que é Sexo nos Espíritos. Questões 200 a 202. Na questão 200, Kardec pergunta: tem sexos os espíritos? Não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Eu confesso para vocês que nessas 3 questões que compõem esse subtítulo, eu passei grande parte da tarde hoje meditando, consultando algumas obras, tentando compreender
no que algumas informações novas poderiam ou não ser contraditórias a esta informação que Kardec nos trouxe no século XIX. Então eu vou dar agora aqui para vocês o resultado fruto dos meus estudos, deixando para vocês uma liberdade ampla para que vocês discordem daquilo que eu penso, discordem do que muitos autores espíritas pensam. Então vamos lá. Analisando essa questão, a primeira coisa que me chama a atenção é essa primeira frase: não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. O que seria uma organização para nós que estamos encarnados? Seria o corpo físico. É uma organização. Há uma harmonia. Nosso corpo físico é uma máquina organizada onde funcionam moléculas, órgãos, sistemas vários, para que haja então a expressão da vida. Então veja só, tem sexos espíritos? Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Então aqui eu entendo que o sexo que eles estão falando é o órgão sexual. Eles dependem de uma organização. Então eles afirmam aqui que os espíritos não têm este sistema organizador como nós o temos no campo físico, ou seja, no corpo físico. E aí eu parei um pouquinho para pensar. Bom, o que é o espírito? O espírito é aquela centelha divina, é aquela luz naquela imagem, né, que os espíritos vêm nos trazendo no próprio livro dos espíritos, né, uma imagem analógica, né, como se nós pudéssemos imaginar, é uma chama, uma centelha divina. E eles afirmam que o espírito, esta centelha, esta essência, não tem uma forma. Não tem uma forma que eles possam hoje nos informar qual seja, porque nos faltam sentidos, nos faltam capacidade para compreender esta essência que é o espírito. E esta essência, que é o espírito, então, se utiliza durante milênios e milênios de veículos para se expressarem, que são os corpos físicos e perispirituais. Não nos esqueçamos que nós não temos só o corpo físico. Kardec ele vai estudar aqui no Livro dos Espíritos, basicamente, o corpo físico e o perispírito. No entanto, nós sabemos, e eu já comentei isso com vocês, e a gente pode ter essa informação em livros espiritualistas, e mesmo livros espíritas, de escritores espíritas, que gostam de aprofundar um pouquinho mais, nós temos cerca de 7 corpos. Então vejam só, o nosso espírito, que é esta essência, esta centelha divina, se utiliza de vários corpos, várias organizações para se expressar. E aí, dentro deste raciocínio, eu pergunto para vocês, o perispírito é um organismo? Ele é um corpo semimaterial, de muita plasticidade, mas que apresenta, segundo o relato uniforme dos espíritos, órgãos e acompanham de forma bastante semelhante o corpo físico. André Luiz, em algumas de suas obras, no livro Evolução em Dois Mundos, em outras obras da sua série, ele vem dizer, né, que o perispírito tem corpos, tem órgãos muito próximos. Há alguma diferenciação no sistema gástrico, às vezes no sistema genésico, ele fala disso. Mas tem órgãos. Então, o perispírito também é uma organização, um veículo organizado, um corpo organizado, do qual o espírito se utiliza. Voltamos a esse raciocínio. O espírito, esta centelha divina, não tem sexo. Concordam com isso? Eu concordo. Mas
os corpos dos quais o espírito se utiliza têm. Eu quero que vocês estejam me acompanhando, ou pelo menos acompanhando meu raciocínio, nem que seja para não concordar comigo. Por que que eu estou levando para vocês esse raciocínio? Lá no século XIX, poucas questões surgiram em cima daquilo que Kardec trouxe. É por isso que várias vezes eu bato na tecla de que nós não podemos nos esquecer nunca de que isso aqui é uma base geral. E que muitas vezes a proposta ideal das respostas que os espíritos nos trazem se refere a espíritos já evoluídos, ao objetivo maior nosso, espíritos puros. Mas a verdade é que até chegarmos nesta proposta ideal, existe um leque bastante amplo de situações que envolvem esse aprendizado lento e milenar do princípio inteligente. O fato é que incontáveis obras posteriores vêm trazer relatos de espíritos desencarnados contando que muitos deles, e isso a gente não vê só em obras, a gente vê também nos grupos mediúnicos, contando que muitos deles demoram muito tempo para se aperceberem desencarnados. Por que será? Porque para estes espíritos que já desencarnaram, eles olham para o seu corpo e ele é exatamente igual ao que eles possuíam quando no plano denso da matéria. Então eles demoram muito para se aperceber das mudanças sutis que ocorreram. E por isso que demoram, às vezes, um tempo bastante significativo para darem-se conta de que já não estão mais encarnados como antes no plano denso da matéria, mas que continuam vivos com um corpo, só que perispiritual, vivendo, amando, estudando, trabalhando em dimensões diferenciadas. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Vejam aqui que essa segunda frase dessa resposta é absolutamente ligada a espíritos mais equilibrados. Ainda foge muito da realidade de grande parte dos espíritos que são atendidos nas mesas mediúnicas. Espíritos que se encontram no umbral, ou mesmo em zonas inferiores. Então, se afirmar que há amor e simpatia entre todos os espíritos, nós não podemos fazer. Porque esta é uma característica daqueles que já conseguiram, já obtiveram uma certa noção de equilíbrio, de harmonia. Aqueles que já estão compreendendo um pouco mais o convite que a lei do amor faz a todos nós. Nos planos inferiores também há amor, mas também há ódios. Também há simpatias, mas também há muitas antipatias. Então não é uma situação geral. Eu quero que vocês percebam isso. Então, no meu entender, quando Kardec faz essa pergunta, tem sexo os espíritos? E os espíritos respondem, não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Para mim, Cristiane, eu interpreto da seguinte forma. Os espíritos, as centelhas divinas que somos nós, não têm sexo. É por isso que nós podemos variar as experiências, como homem e como mulher, dependendo da necessidade de aprendizado, dependendo da proposta reencarnatória que nós vamos ter. Porque o espírito em si, essa essência, não tem sexo. Mas os corpos físicos que nós utilizamos têm. Assim como os corpos perispirituais e espirituais também têm. Vamos seguir mais um pouco. Dá muito debate, eu sei. Na questão 201,
Kardec pergunta: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, mais uma vez, confirmando o meu raciocínio que eu defendi na questão 200. O espírito, essência, centelha divina, não tem sexo. Mas, e justamente por isso, ele pode se utilizar de veículos. Ora como homem, ora como mulher. Mas e aí, Cristiane, vocês vão me perguntar, quando a gente desencarna, a gente vai ter ou não uma expressão sexual na espiritualidade? Se fôssemos espíritos muito elevados, quase puros, nós poderíamos arriscar dizendo que não. Mas nós, principalmente nós que ainda somos estamos aqui, né, caracterizamos a humanidade de um mundo de provas e de expiações, passando para um mundo de regeneração a passos vagarosos, nós vamos sim desencarnar. E vamos nos acordar do lado de lá na mesma expressão que tivemos. Ou seja, com o corpo espiritual em quase tudo semelhante ao corpo físico que acabamos de deixar. Porque a verdade é que o perispírito, após a morte do corpo físico, durante um tempo, ele ainda se assemelha àquele corpo que nós acabamos de perder. Com algumas sutilezas. Na medida em que somos um pouco mais elevados, contam-nos os espíritos que há um lento remoçamento das feições. Aqueles espíritos muito envelhecidos vão remoçando, até que atinjam determinada idade em que eles se sintam mais à vontade. Espíritos com grande poder mental também podem alterar a forma perispiritual. E alguns, inclusive em zonas mais inferiores, também pelo uso do seu poder mental, podem alterar a sua expressão, só que de forma provisória. Mas o fato é que após a morte do corpo físico, pelo menos por algum tempo, nós vamos nos situar numa expressão exatamente igual à que acabamos de deixar. Quando, após passado um tempo relativo na erraticidade, nós nos preparamos para novos retornos ao plano físico, vamos reencarnar novamente. Não se esqueçam que nós vamos passar pela fase da redução perispiritual, da perda deste perispírito que tínhamos, para a elaboração de novo perispírito juntamente com um novo corpo físico, às vezes numa expressão sexual diferente, para a próxima etapa das nossas experiências no plano denso da matéria. Questão 202. Kardec pergunta: quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então vejam bem que até aí, Kardec também está se referindo a espíritos já de relativo equilíbrio, porque nós sabemos que espíritos muito imperfeitos não têm esse poder de escolha tão amplo assim. Nós já pudemos falar aqui anteriormente, depois mais para frente, é claro, devemos tocar de novo no assunto sobre as reencarnações compulsórias. Então, alguns de nós que já podemos optar, que já podemos fazer escolhas no projeto de novas reencarnações, né? Então, nesse caso, para estes, os espíritos afirmam, né, que são as provas pelas quais nós deveremos passar que mais importa, e não se nós vamos ser homens ou mulheres. Bom, e aqui nós encerramos esse subtópico, sexo nos espíritos. Eu já volto, falo novamente, né, que é assunto controverso. Eu tenho absoluta certeza que alguns não vão concordar comigo, outros vão concordar, outros vão pensar sobre aquilo que eu falei, outros, que é o que eu aconselho a fazer, vão estudar mais, né, pegar várias obras, ver o raciocínio de outros autores, para tentar fazer o seu consenso,
e a sua lógica, porque é esse um dos objetivos do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Desde o início eu venho falando que a minha palavra não é regra, mesmo porque aquilo que eu coloco para vocês hoje, daqui a 30 anos, 20 anos, 10 anos, talvez eu coloque diferente. Porque a minha visão vai mudando, porque eu não cesso de estudar. E eu sou uma defensora ferrenha da progressividade na doutrina. Talvez também por isso que eu não aceito tão fácil algumas colocações que os espíritos trazem no Livro dos Espíritos. Vejam só que eu não discordo delas. Eu somente, muitas vezes, paro e penso no seguinte ponto. Isso aqui é definitivo, é concreto e absoluto? Ou será que nós vamos ter também situações diferenciadas? E vamos recebendo esclarecimentos posteriores e complementares. Bom, eu agradeço a presença hoje da Denise, da Suzane, do Carlos, da Marri, Maria Isabel. A Marri está falando assim, concordo com você, mas tenho que estudar mais, viu? Eu também, Marri. E é uma pena que a gente não possa fazer um curso só para discutir isso, quer dizer, eu não posso ficar aqui 1h30, 2 horas discutindo com vocês. Eu tento fazer um resumo mais ou menos daquilo que eu penso e jogo a isca para vocês devorarem outras obras, outros estudos a partir daí. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, daqueles que nos assistem em outros horários também. Um grande abraço para todos, um bom final de quinta-feira e até terça-feira que vem, às 7 horas.